dos instrumentos, né? Um violão ser avaliado por uma gravação é realmente uma ideia abominável, mas eu não culpo as pessoas, sabe? O objetivo desse canal justamente é tentar discutir um pouco essas ideias que estão soltas aí pela vida, né? E não sei se todo mundo teve chance, por exemplo, de conversar com uma pessoa chata e turrona como eu ou como outro professor que explica claramente o seguinte: quando você ouve um som gravado, você está fazendo. Qualquer avaliação que você faça daquele som gravado é mais do técnico de gravação do que do violonista ou do que do violão. Tá? É óbvio que existe uma identidade, assim, seja lá qualquer que for a tomada que se utilize para gravar um cara como Julian Brim, o som do Julian Brim é sempre reconhecível. É sempre o som do Julian Brim. Mas vocês já podem imaginar que captar um som é uma das coisas mais difíceis que existe. E acima de tudo, fazer uma avaliação do instrumento musical a partir da simulação de todo esse processo feito por uma caixa de som. Seja essa caixa de som de um aparelho estéreo, ou do alto-falante de um celular, tá? Ou do melhor fone de ouvido que vocês puderem obter. A vibração que está chegando no nosso ouvido a partir do fone de ouvido, a partir de um alto-falante, é a vibração do ar daquele espaço, feita a partir do material do alto-falante. Quer dizer, aquela película, né, que vibra, ela vibra em um determinado padrão que tem uma certa correspondência com o padrão de vibração do instrumento que foi captado. Mas, em tese, é impossível a gente perceber alguns elementos do violão a partir de uma gravação, como, por exemplo, a projeção de som. É impossível perceber. Tá? O equilíbrio de graves e agudos é impossível perceber. É impossível saber. Se o instrumento é mais brilhante ou se ele é mais grave, ou se ele tem componentes de harmônicos mais para o lado do brilhante, para o metálico ou para o lado do doce. É impossível saber, pela simples razão de que o alto-falante que está fazendo a reprodução da captação dessa gravação é um material de natureza muito diferente do instrumento que produziu aquele som que foi, por sua vez, captado. Na captação do som do instrumento, o técnico de gravação ele tem a opção de privilegiar graves, privilegiar agudos, fazer uma mistura de médios. Ele tem a possibilidade de criar ambientes, quer dizer, de simular ambientes de sala. Se o violão foi gravado em uma sala muito seca, é possível na mesa de som você ampliar a reverberação natural dessa sala, mudando totalmente o resultado da captação. Tá? Em suma, é possível fazer sim um violão de fábrica de segunda linha soar como se fosse um violão como se fosse um violão artesanal de primeira qualidade.